Gente, apostila, página 127, vamos estudar 1ª e 2ª Timóteo, tá? 127, né? E a Bíblia, se puderem, deixa já aberta também, já na primeira epístola de Timóteo, né? Acharam aí 1 Timóteo? Primeira epístola, primeira carta, né? É interessante aí que tanto a carta de Timóteo quanto a de Tito, né? São as epístolas pastorais, né? São cartas pessoais. Não é para uma igreja, né? Mas para os personagens. Para Tito, né? Nós estudamos semana passada. E hoje nós estamos estudando justamente de Timóteo. Tudo bom, querida? Bom. Página na apostila 127, tá? E deixem aberto as Bíblias em 1 Timóteo. Obrigado. Hoje eu tô meio resfriado, tá meio lento aqui o negócio, hein? E nós vamos ver, assim, essa carta para Timóteo. Timóteo é uma pessoa querida por Paulo, né? E a gente vai ver isso daí, tanto na primeira carta de Timóteo quanto na segunda, né? A segunda, eu confesso a vocês que ela já é uma carta assim mais tristinha, que Paulo já tem uma realidade do que vai acontecer com ele. Mas 1 Timóteo, ele está na esperança de que vai vir a ver Timóteo, né? Então, ele começa no capítulo 1, né? Na primeira capítulo lá de Timóteo, ele vem falando: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, né? Então, nós vamos ver que nesse capítulo 1, é interessante que Paulo, ele vem falando sobre lealdade, vem falando de amigos leais e vem falando de deslealdade, né? Então, já no começo ele já dá bem a entender que ele fala assim: meu amigo verdadeiro, certo? Então ele vem falando sobre Timóteo e ele começa a incentivá-lo a estar despertando o dom dele. Então é um garoto, Timóteo é um garoto. A gente tem que entender que é um rapaz novo, tá? Que está começando e que Paulo está o orientando através da carta. Porque Paulo, ele pensa o seguinte: você já vai sendo treinado aqui por mim, enquanto eu estou no cárcere, depois eu vou ter com você. Então, ele vai dando orientações. Vocês lembram que nós estudamos na semana passada que Paulo pega, né, Tito, pega o pessoal e começa a redigir e fala assim, como você deve se comportar, quais são as pessoas que você deve chamar para trabalhar. Com Timóteo, a gente vê que é muito parecido, que ele tem um tratamento aqui que é de liderança, de um trabalho que ele quer formar na vida de Timóteo. Apesar da sua idade ele ser o que dá a entender-nos que seja um rapaz novo, a gente vê que Paulo coloca responsabilidades nas costas de Timóteo, e responsabilidades boa, viu? Porque ele estava representando Paulo. Imagina a responsabilidade que esse garoto tinha, né? Quando você pega no começo de 1 Timóteo, não lembro se era no começo de 1 e 2 Timóteo, a primeira vez que eu li, eu cheguei a fazer essa pergunta para o pastor Roberto. Eu perguntei se Timóteo era realmente filho de Paulo. Não, ele fala, é o começo do... Acho que é o começo de 2 Timóteo. 1 Timóteo. Já no versículo 2, é que nós falamos. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, eu como não tinha entendimento no começo, eu realmente pensei que ele era filho de Paulo. Aí eu fiz essa pergunta. O pastor respondeu isso. Poucas pessoas
a gente vê que Paulo tem um tratamento tão carinhoso, né? Foi que nós estudamos semana passada e hoje com Timóteo. Timóteo com esse carinho todo, né? De verdadeiro filho. E a gente vê que no capítulo 1, Paulo vai dar uns desabafos. Que ele chega no... Quer ver? Ele vem... Primeiro, ele incentiva Timóteo no que é a despertar o dom dele, né? Então ele fala, no versículo 5. Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Por várias vezes nós vamos ler que ele classifica, ele quando se refere a Timóteo, ele fala como uma pessoa de uma fé não fingida. Você vai ver que, se você vai lendo, ele chama dessa maneira Timóteo, que não tem uma fé fingida. Então ele começa, nessa carta ele começa a dar um desabafo. E aí ele fala no versículo 6, alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Aí vem lá o versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, os ímpios, os profanos, para os parricidas, matricidas, homicidas, para os devassos, os sodomistas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para os que for contrário à sã doutrina. Então ele vem falando assim, porque muita gente se colocava o bom, né? Ele falava, mas a lei não é para vocês que são bons. O justo não precisa, porque o justo anda direitinho. A lei é para os pecadores, para tudo. Ele vai classificando tudo isso, né? Então, olha só, versículo 18. Essa instrução te dou, meu filho Timóteo, né? Que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. E como Paulo, a gente está vendo que não manda recado sem nome, entre eles encontra-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam e não blasfemem. Né? Então a gente, durante as cartas das epístolas paulinas, o que a gente mais tem visto é que Paulo não leu, Paulo comeu. Então ele vem falando sobre essa questão. Então é uma questão de lealdade. Se você vai olhando ali do versículo 15 e nós vamos descrevendo aí, né? Ele vem falando sobre isso, né? Sobre misericórdia, sobre o reino e tal. Mas ele fala que pessoas vieram naufragar na fé. Pessoas que o abandonaram na caminhada, né? Aliás, quando a gente chegar mais para frente em 2 Timóteo, nos últimos versículos, a gente vê assim um desabafo dele de todas as pessoas que o abandonaram. Tanto que na segunda carta de Timóteo, nos últimos versículos, ele torna a mencionar Alexandre de novo. Ele estava azedo. Ele estava, viu? A gente vai... É engraçado que a gente sempre teve Pedro por aquela situação, né, de puxar a espada, arrancar, já cortar a orelha do outro lá, né? Já aquela pessoa mais nervosa. Mas Paulo não fica atrás não, viu, filho? Paulo é o bichinho, viu? Paulo, ele era realmente aquele negócio. O que é correto,
Ele não ficava aguardando. Capítulo 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Estamos em época de eleição. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Lembrando, época de política, época de cidadania e tal. Nós vemos claramente que Deus, Ele fala para nós orarmos pelas nossas autoridades. E nesse versículo ele fala assim: orem para que vocês tenham uma vida tranquila. Orem. Mas o que nós mais fazemos é criticar, é falar mal, falar que esse é uma porcaria de um país, que os nossos governantes são ladrões, e vai indo por aí. Mas orar pelo nosso país, nós não temos feito isso. Orar pelo nosso governador, orar pelo nosso prefeito. Mas eu não suporto prefeito. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim: orem pelas suas autoridades para que tenham vida tranquila. Está explicado o que a gente está. Então, é interessante porque se a Bíblia nos fala uma coisa, e eu já cheguei a falar isso com vocês, não dá para nós pegarmos a Bíblia e arrancarmos o que nós não gostamos e deixarmos o que nós gostamos, né? Ou vivemos o Evangelho ou não vivemos. Ou acreditamos nessa palavra e que a palavra diz: acreditem nessa palavra para que tenham vida eterna. Então nós devemos de seguir. Precisamos aprender a parar de maldizer e a orar pelos nossos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila. Olha só. Mesmo que eles não melhorem, mas A palavra de Deus. como um milagre, né? Então, mas a palavra de Deus, ela não nos orienta a falar assim: orem porque aí o seu governante. Ele não fala. Olha só, pensem o seguinte: a questão de autoridade, Deus deixa bem claro, boa ou ruim, sendo autoridade, respeite. Romanos 13, 1 e 2. É autoridade. É autoridade. Certo? Tanto que quando... hoje eu tô mal. Eu falei para vocês que eu tô meio lento, mas vamos lá. Não, pode, deixa, eu tô indo aqui na pastilha da irmã. Mas tem uma hora que quando o anjo ele chega, ele fala assim: ele não tem poder sobre Satanás, por causa da autoridade celestial. Aí o anjo fala: que o Senhor te repreenda. É isso, não é? Ele fala assim: eu não tenho poder, mas ele fala assim: que o Senhor te repreenda, porque existe uma autoridade até mesmo no meio celestial e até mesmo com Lúcifer. Veja que a quebra de autoridade gerou uma rebelião que gerou Satanás. Porque ele quis quebrar a autoridade de Deus. Então Deus, ele nos orienta: respeitem as suas autoridades, orem pela sua autoridade, para que a sua vida seja tranquila. E ele deixa bem claro, né, sobre o ministério dele. Ele fala ainda assim: para isso foi designado, no versículo 7, pregador e apóstolo, digo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ele deixa bem claro isso aí, né? Uma curiosidade que Timóteo passa por circuncisão, viu? Por conta de que ele ia pregar para os judeus.
Aí, imagina, era um rapaz, porque a circuncisão geralmente é com garoto, né, bebezinho, né? 2 ou 5 dias de vida, né? 8 dias. 8 dias, né? Até 11 dias eles, né? E você vai ver que de Timóteo, a mãe é judia e o pai é grego. É uma combinação. Eu acho que pior que isso só lá na Irlanda, quando tem aqueles caras que da área dos protestantes e da área católica, que aquilo ali é uma briga quando dá na Irlanda. Mas a gente vê uma coisa bem legal. E capítulo 3, o versículo 14 e 15, Paulo deixa bem claro por que ele escreveu a carta para Timóteo. Então, versículo 14: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Então é uma carta sobre conduta, sobre como se comportar. Então, Paulo está preocupado com a idade jovem de Timóteo e de que as pessoas talvez não dariam valor a ele, crédito a ele. Tanto que nós vamos ver que Paulo, ele começa a falar assim: Timóteo, cuidado, não fica nervoso, não se ira, não fica entrando em discussão e tal. Para quê? Para que seja preservado Timóteo. Para que as pessoas falem assim, porque qual que é a maioria, né, das vezes que a gente vê com os jovens, né? São os rebeldes sem causa, né? Qualquer coisa, né? E Paulo, ele fala assim: Timóteo, pelo amor de Deus, toma cuidado, viu, garoto? Vai devagar. Por isso que eu estou te escrevendo essa carta. Eu estou querendo ir ver você, mas vai que eu chegue tarde e alguém esteja aí te provocando. Toma cuidado. Veja como convém andar na casa de Deus, como se comportar, como se prostrar. Capítulo 4, versículo 1, nós temos ali: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então você vem vendo que a carta que ele vem escrevendo, ele vem falando: Timóteo, vai chegando os últimos tempos, o pessoal vai começar a se esfriar e vai querer começar a dar ouvido. De tudo que nós temos visto nas outras epístolas, se nós lembrarmos, a gente vê que Paulo várias vezes fala sobre uma sã doutrina e sobre pessoas que querem ficar trazendo confusões, trazendo coisas que não são o evangelho legítimo. Tanto que ele fica falando: gente, dê ouvido ao evangelho. E se eu não falar se eu vier falar um outro evangelho que não seja esse, se vier aparecer um anjo aqui na frente de vocês e falar que não seja esse, não dê ouvidos. Então ele vem batendo muito forte e ele fala com Timóteo sobre isso, né? Então ele trata disso. E no capítulo 5, eu vi assim uma coisa que é um tratamento como família. A gente sempre fica querendo saber, fala assim sobre família, e a igreja é uma família, né? E ele fala assim no versículo 1, ele fala assim: não repreenda asperamente a um ancião, mas admoesta como a pai. Trata ele como se fosse seu pai. Aos moços, como irmãos. As mulheres idosas, como as mães. As moças, como irmãs com toda a pureza. Então ele vem falando até para Timóteo como que ele vai tratar. As pessoas mais idosas,
os homens, trate-os como se fosse seu pai. E a palavra de Deus fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que tu... Então ele está falando, honra os teus idosos dentro da tua casa, da casa de Deus. Os moços, trata-os como se fossem seus irmãos. As moças como irmãs e na pureza, né? O versículo 3 me chama a atenção, porque ele fala assim, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Essa foi a minha pergunta. Eu fiquei pensando, será que tem uma viúva que não seja viúva? Aquele cara está perguntando se viúva e viúva mesmo? Será que tem? Mas é engraçado. E eu fui atrás porque é uma... Fala. As versões, né? Essa versão que eu tenho aqui trata adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. As suas realmente necessidades. São viúvas de verdade, né? A minha tá como verdadeiras viúvas. Eu achei o máximo, né? Porque você olha assim, você fala, cara, se tem uma verdadeira viúva, tem uma falsa viúva. Não é? Mas vamos lá. As viúvas falsas, né? Existe uma palavra no grego, espatalão, né? Que significa viver desordeiramente. E na forma nominal do verbo, ele vem como spatale, que quer dizer desordem excessiva, em vão gasto excessivo de riquezas. As viúvas centradas no mundo não são viúvas verdadeiras. Explicar. Qual que era a orientação? Vocês vão cuidar das viúvas. Mas ele fala assim, as viúvas verdadeiras, porque ele está chamando a atenção. Escuta, agora tem aquelas viúvas que elas pegam o dinheiro e vivem uma vida gastando dinheiro, acreditando que depois vão vir na igreja e os irmãos vão ficar sustentando a viúva. Tipo assim, é como se hoje tivesse uma pessoa viúva e aí ela fala assim, ah tá, a igreja vai me sustentar. Aí uma hora ela vai comprar uma BMW, né? E vocês como igreja vão estar pagando a prestação do carro dela. Ela vai estar... Então, ele fala assim, cuidado com essas pessoas. Porque aquelas pessoas que elas estão abusando da fé dentro da igreja. Então, que é engraçado o termo viúvas verdadeiras. E no seu verdadeiramente necessitados. Por isso que a gente consegue entender o verdadeiramente necessitadas, que são as viúvas que precisam e não abusam dos irmãos. Então, o que ele fala? Necessidade é uma coisa, mas você pegar e tá vivendo festa, fazendo... Imagina, os irmãos falam, chega a irmã e fala assim, sou uma viúva necessitada, e depois ela põe no Facebook, toda sexta-feira um churrasco lá. Né? Aí vocês vão pensar, caramba, mas a irmã vem todo tal aqui, né? Teve nada a ver, o cara não é viúvo, nada. Mas é muito interessante. Na nossa igreja a gente dá cestas básicas, né? Aí beleza. Quando você dá uma cesta básica, você está ajudando uma pessoa que ela tem uma necessidade, certo? Então, gente, se uma pessoa ela não tem como comprar alimento, juntamos e tal. Só que um rapaz lá, ele estava ganhando a cesta básica, né? Aí a senhora que cuidava da assistência social, aí ela veio reclamar comigo. Ela falou, pô, Luciano, assim não dá. Eu falei, não dá o quê, irmã? Não, estamos ajudando fulano com a cesta básica. Amém, irmã. Benção. Tá, fulano comprou um carro.
Aí ela falou, se ele tem dinheiro para comprar o carro, Ele tem dinheiro para então eu não vou é só um exemplo para vocês entenderem. Mas o que aí, é lógico, né? Chamamos o rapaz e falamos, filho, assim você força a natureza, né? Porque se você precisa, maravilha. Mas se você tem dinheiro para comprar um carro, a sua prioridade tem que ser, primeiramente, antes do carro, o teu alimento. Porque, como dizia minha avó, saco vazio não para em pé, né? Mas isso aqui são coisas que nós vemos, e aí a gente começa a entender as verdadeiras viúvas. Mas, pastor, tem caso também daquele que até precisa, vamos dizer assim, ele precisa realmente do alimento. Aí o que acontece? Como a igreja dá para ele, ele não procura nem emprego. Ele fala, eu vou no final do mês e pego uma cesta básica. Tem isso. Tem umas coisas assim que eu acho um barato na igreja. Nós temos um lugar que você coloca os seus pedidos de oração e todo dia os pastores estão lá. A igreja ela tem culto todos os dias e tem dia que nós temos 2 cultos por dia. Então, e tem um lugar que o pessoal coloca os seus pedidos de oração e às vezes eu vejo que as pessoas elas levam carteira profissional para a gente orar, para abertura de um emprego. Gente, maravilha, é isso aí. A gente está lá para orar, mas leve a carteira profissional embora. Mas se a carteira fica lá, eu pergunto a vocês, como é que você vai? Você entendeu? Então tem esses contrastes que a gente, infelizmente... Hoje vai lá e carimba para ele. Mas é engraçado que a gente começa a ter noção com o que Paulo vivia. E se você olhar, a gente ainda vive hoje em dia. Irmão, em tudo. Em alguns casos eu estou quase fazendo igual Paulo, entregando a Satanás. Outra coisa muito interessante, capítulo... até perdi. Capítulo 5 nós estamos, né? Falamos sobre a viúva. E nós estávamos falando sobre família. E o versículo 8 ele fala assim, no capítulo 5. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Cuida da tua família. Se você não cuidou dos seus, e principalmente os da sua família, então ele quer dizer 2 coisas. Se nós não cuidarmos da família igreja, e principalmente da minha família sanguínea, de carne e osso, se eu não fizer isso, eu estou negando a minha fé e eu sou pior do que aquele que é incrédulo, do que aquele que não acredita em Cristo. Tá? Versículo 21, falando aqui um pouco sobre os presbíteros, né? Versículo 21, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde as coisas, que nada fazendo com parcialidade. Nada devemos de fazer parcialmente, com parcialidade. Se é ele que é meu amigo, ok, você pode. Se for ela que não é minha amiga, você não pode. Tá, eu sou muito crica na igreja e nós temos um negócio com data show e eu cuido lá e eu falei, gente, vocês vão mandar todos os avisos até sexta-feira para que eu possa fazer, para colocar no telão. E assim, não vai chegar aviso no domingo, porque se chegar aviso para mim, é o seguinte, o pastor que vai ler, não vai subir nenhum aviso, esquece. Mandamos e-mail para toda a liderança, beleza? Beleza. Tá. Aí chegou um dia, veio uma amiga minha, Luciano, pediram para colocar isso. Eu falei, não.
tudo bem. Chegou depois uma pastora do CDL, que é o nosso conselho de liderança. Ela veio falar: Luciano, coloca isso. Eu falei: não, o que valia para outra vale para você. Depois mandaram a terceira pessoa, que é uma pastora, co-pastora da igreja, que é como se fosse minha mãe. Ela subiu e falou: Lu, precisa colocar isso. Eu falei: não. E já me faz um favor, na hora que você descer, fala que se vir o meu pastor titular, a resposta ainda é não. O pastor leu o recado. Eu não postei, não coloquei o negócio. E daquele dia para frente, eles entregam as coisas para mim antes da sexta-feira. O que vale para um tem que valer para outro. Por isso que ele fala: não podemos tratar com parcialidades, não podemos tratar um melhor que o outro. Então, são coisas que ele vem falando para Timóteo, e conselhos bons. Ele vem falando: garoto, os caras vão querer te comprar, viu? E fala: ô Timóteo, vamos comer lá na minha casa e tal. E depois querer, né? Sempre tem aquele pessoalzinho, né? Por favor. Toca, por favor. Aí eu falo pro pessoal: gente, não queira me ficar tratando bem, me ficar puxando o saco. É a pior coisa para mim. Porque sua resposta vai ser não, se eu for não. E se você não vai nem com a minha cara, mas se o que eu tenho que fazer vai te ajudar, eu vou te ajudar. Independente disso. Algumas pessoas já entenderam isso na igreja. Capítulo 6, versículo 1. O 1 e o 2, é muito bacana isso aqui. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então ele fala: você está trabalhando no seu trabalho secular, honre ao teu chefe, para que você não vire questão de desordem, para que as pessoas não venham a desprezar o evangelho, e para que você não sirva de vergonha para o evangelho, que você dê um bom testemunho. Eu já falei para vocês sobre aquela moça que trabalha no RH e ela não conseguia contratar um crente porque quando as pessoas faziam alguma coisa, sempre chegava e falava: tinha que ser crente. Né? O versículo 1 já vem falando disso, mas o versículo 2 ele fala assim: e os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Ensina e recomenda estas coisas. Não é porque o teu chefe é teu irmão na igreja que você vai virar para ele e falar: sabe o que é? Tem um ensaio lá na igreja, eu preciso sair 5 horas mais cedo do serviço. Ou nem vem trabalhar. Ou não vem trabalhar. Sabe o que eu estava pensando? Eu vou ministrar o louvor no domingo e eu queria me consagrar. Então hoje eu não vou trabalhar, eu vou para a casa de Deus, eu vou ajoelhar lá, orar e tal. Então Paulo, ele fala: até se os seus senhores são crentes, não força a natureza, não fala que, nós somos irmãos, e começa com a exploração. Coisas que até hoje nós vemos. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva. Pior é aquele, né, que, por exemplo, trabalha para o membro da igreja e a pessoa que trabalha para o membro da igreja é diácono da igreja. Aí você quer forçar mais ainda o coitadinho, né? Não, só se Só um exemplo, tá bom. Versículo 7. Porque não tem 1 Timóteo 7. Desculpa. Versículo 7. Capítulo 6, nós estamos, né? Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo. Agora ele está falando sobre amor ao dinheiro. Olha lá. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que
nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, sobre o dinheiro, Timóteo, não deixa o pessoal querer amar o dinheiro. Não deixa o pessoal ficar nessa fissura de dinheiro. Se vocês estão conseguindo se sustentar, está se mantendo, está tendo o dinheiro, porque a prosperidade não quer dizer que seja a riqueza, mas a prosperidade ela quer dizer que você consegue pagar todos os seus compromissos, que você consegue comprar o que você tem vontade. Isso é prosperidade. Não você ganhar na Mega Sena. Certo? E ele vem falando sobre isso. E ele fala sobre essa questão de que o amor ao dinheiro, né? E um pastor, um amigo meu, ele falou o seguinte uma vez. Ele falou, Jesus, ele não morreu na cruz para que você tivesse um carro Rolls Royce. Não foi por isso que Cristo morreu na cruz. Não foi para que você tivesse uma casa no Morumbi. Não foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas para que nós tivéssemos vida. Para que nós fôssemos salvos. É isso que representa a morte de Cristo na cruz do Calvário. Para que eu e você fôssemos salvos. Não para que eu e você tivéssemos o carro de último tipo, né? Então, esse amor ao dinheiro, nós temos que tomar cuidado. E um amigo meu, um pastor, ele me chamou para pregar. Na outra semana, eu vou pregar sobre um tema que não é só Deus que dá dinheiro, né? E ele gostou do tema e ele falou, você vai pregar lá então na terça-feira que vem eu devo de pregar sobre isso, justamente sobre a questão de que as pessoas elas acham que Deus me abençoou, eu ganhei um X de dinheiro, agora eu tenho uma casa na praia. Eu já vi muitas pessoas que pediam para Deus, eu quero ter uma chácara. Tá. Aí comprou a chácara e o indivíduo não vai mais na igreja. Por quê? Porque ele não tem tempo mais. Porque ele tem que cuidar da chácara. Então, você tem que pensar o seguinte, o que me dá um norte sobre o que é prosperidade que Deus está me dando e o que é que o diabo está me oferecendo. Certo? Porque se você olhar, quando ele chega para Jesus, ele fala assim, eu te dou tudo isso aqui. Ele tinha condições para dar. Então ele tem condição. Certo? Então ele tem essa condição. Então não é só Deus que dá prosperidade. O diabo também. Porque se fosse somente Deus, todos os milionários seriam cristãos. E nós não temos isso. Você vai ver que você vai encontrar de todo tipo de milionários. Então, nós olhamos isso daí, e eu falei para esse amigo meu, esse pastor que me convidou, eu falei assim, ele chama Carlão, eu falei, Carlão, presta atenção, imagina que ele é pai, né? Eu falei assim, você é pai, você tem as suas filhas, me diz um negócio, você daria uma mansão para tua filha lá em Manaus, você morando em São Paulo? Ele falou, claro que não. Eu falei, exato. Por quê? Porque eu ia tirar minha filha de perto de mim. Ok. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa que te afaste dele? Já dá para ver que não foi ele. Então, é a maneira que nós podemos experimentar
verificar se aquilo que você está ganhando, se é Deus que está te dando ou se é o diabo. Porque para o diabo dar uma prosperidade, um apartamento na praia, uma chácara, para ele é tão pouquinho perto do valor da tua alma, que ele não se preocupa. Isso daí deixa eu pôr no bolso, dá um negócio, aí o cara depois, e aí, aí vem, traz o documento, o pastor vai consagrar, Senhor, abençoa esse imóvel que o Senhor deu para o teu filho e tal. No outro final de semana, aí o pastor liga, senti falta sua, Davi. Pastor, sabe o que foi? É que eu preciso cuidar da chácara, tenho que tirar lá o mato lá, entendeu? E aí não deu esse coisa. No outro, rapaz, você não sabe que eu tive que ficar fazendo cerca? Isso leva um tempo, viu, pastor? Mas eu não desviei não, hein? No outro, pastor, eu tinha que fazer o telhado lá, que Deus está me abençoando. Deus está me abençoando, então eu tenho que alargar as tendas. E quando vai indo, e a pessoa ela não está mais na igreja. Então, Paulo fala assim, é o amor ao dinheiro. Eu tenho algumas pessoas que elas ganham bem, e eu falo assim, se você somente trabalhar e não puder usufruir do seu dinheiro, também não adianta disso. Mas também não adianta você falar para mim que todo final de semana você está viajando. Acorda. Aí eu tenho uma frase que fala assim, Alice, volta. Que é, Alice sai do País das Maravilhas e volta. Então, os meninos lá, quando eu falo assim, Alice, volta, é que já está viajando na maionese, está na hora de voltar. Certo? Versículo 17, não tem capítulo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Quando a gente vê isso aí, mas eu vou falar isso para um rico. Se você lembrar de Nabucodonosor, você vai ver que ele tem um sonho de uma árvore grandona e tal, e depois ele fala assim, mas a árvore foi cortada, subiu tudo aqueles negócios. Aí Daniel fala, filho, é o seguinte, você vai pastar igual animal, até a hora que você reconhecer que é Deus que te dá as coisas. Mas foi pastar. Certo? E se você olhar, depois você tem um neto dele, que ele manda retirar as coisas de ouro e de prata que tinham tirado, e fez uma festa, e aquela festa inteira é uma orgia, né? E aí ele se assusta porque aparece uma mão e escreve lá, né? E aí, querido, você foi pesado, já era. Na mesma noite, ele morreu. Então, é interessante que esse texto a gente consegue ver na vida de Nabucodonosor passou justamente por isso. Ele achou, um dia ele chegou e falou, olha que coisa linda que eu fiz, é tudo meu. Eu consegui. Aí ele teve o sonho. Aí Daniel pegou e falou, então, é assim. Você vai comer capim, filho. Você vai perder todas as coisas, tudo, só vai ficar até a hora que você reconhecer. E o dia que ele reconheceu, ele voltou. Então, diga aos ricos, diga àqueles que se acham que tem tudo, fala para eles, não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, certo? Visto que nós vemos no versículo 7, que ele fala assim, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar deste mundo.
manda fazer uma cova grande bastante para colocar carro, para colocar isso, para colocar aquilo. Você já viu isso? Nos Estados Unidos eu vi um cara que foi enterrado, ele mandou fazer uma cova para colocar o carro dele dentro. Sim, o Chiquinho Scarpa pegou e fez uma coisa parecida com isso, só que era da campanha, uma campanha de doação de alguma coisa, né? Mas ele mandou fazer um buraco e enterrar o carro dele, que ele gosta pra caramba. Era uma dessas coisas. Conclusão, versículo 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, enviando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então ele termina assim de uma maneira, né, falando, olha, essas pessoas que têm confiado na ciência, que têm feito tudo isso aí, eles têm, até mesmo por causa dessa ciência, eles têm se desviado. Guarda o teu coração. Pega esse depósito, pega essas palavras que eu estou te escrevendo, guarda com você, não se desvia, né? Junta a tua riqueza nos céus, irmãos. Não junta na terra, onde pode vir o ladrão, onde pode vir... Tanto que aquele versículo fala, né, pastor, Mateus, que o Senhor diz assim, que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir a dois, um você vai agradar e o outro desprezar. E ele não mencionou nem o diabo, ele falou, não servir Deus e a Mamon, né, que é... Aí você lembra daquela historinha que eu falei, né, que eu dei um exemplo dos dois cachorros, né? Um você vai alimentar, vai ficar muito bom, o outro vai ficar meio... Aí, filho, é briga de cachorro, aí o negócio vai desandar, certo? Página 133 da apostila, 2 Timóteo, certo? É interessante que nós vamos ver o seguinte, 1 Timóteo, ele tinha esperança de ver Timóteo. Paulo tinha esperança. Na segunda, já está com ele que ele não vai voltar, que está se aproximando a morte dele. Então, se você puder ler, você começa a ver assim, estou até falando, estou ficando até um pouco emocionado, porque você vai vendo assim um pouco de tristeza de Paulo. Ele fala muito sobre as pessoas que andavam com ele e vão abandonando ele. Tá? Então, na carta ele ensinou Timóteo como combater os falsos mestres, como ordenar o culto da igreja, como escolher os líderes da igreja e como lidar prudentemente com as diferentes classes na igreja. Timóteo deveria ensinar a fé apostólica e levar uma vida exemplar o tempo todo. Então, é isso que vamos tratar agora em 2 Timóteo. Você vê isso daí, né? Então, como eu falei, antes ele esperava estar com Timóteo e agora ele já está esperando, na verdade, é a morte dele, né? E pouco tempo após ele escrever essa epístola, ele foi morto por Nero. Tá? Então, depois que ele escreveu essa epístola, um pouquinho depois, Nero mata a Paulo. Tá? Então, vou falar sobre o abandono dos irmãos. O versículo 15. Né? Porque ele vai falar sobre o exemplo dele e tal, mas para a gente começar a ver assim a tristeza que há com Paulo. Bem sabeis isto, que todos os que estão na Ásia me abandonaram. E como sempre, Paulo não manda sujeito oculto, né? Então ele fala, entre eles, Figelo e Hermógenes. Então, engraçado que ele já deixa bem claro, todos da Ásia
me abandonaram. É por isso que eu falo assim, a carta dele agora para Timóteo, ele tem algumas indicações, mas é uma carta de desabafo de um líder triste e que vem a ser abandonado. Assim, muito chato, porque a gente às vezes fala assim, tem momentos que parece que nós temos lepra. E nós estamos vendo um cara que inaugurou as igrejas, que escrevia as cartas para todo mundo e de repente ele se sente sozinho. A carta de 2 Timóteo é uma carta, versículo 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também com ele viveremos. Olha o jeito que ele vai falando. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então você começa a ver esses textos, você começa a ver como que está o coração dele, né? Ele já vem falando, se eu morrer com ele, eu vivo, eu vou viver. Não tem problema não. Já está no coração dele que dessa não vai. E um dos versículos na minha igreja muito conhecido para as pessoas que vão ao ministério, se tornam pastores, né, obreiros na igreja, é o versículo 15, que todos eles acabam, o Instituto Teológico nosso tem como esse lema, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Mas então ele vem falando, procura apresentar-te como obreiro bem, que conhece bem a palavra de Deus, né? E não se torne como esses homens que viajaram na maionese e que, infelizmente, acabaram levando outras pessoas a se desviarem da fé. Versículo 23, ele fala assim, Timóteo, rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas, né? Em outras epístolas nós já lemos sobre isso, né? Assuntos que não te levam a nada, deixa quieto, esquece, deixa para lá, não fica perdendo tempo com isso, né? Capítulo 3, versículo 2, e na verdade todos os que todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele vem falando, queridos, todos nós vamos passar por perseguição porque nós amamos a Cristo. Todos nós vamos passar por essas tribulações. Entendeu? Não tem como você fugir disso. Então, ele já está se conscientizando lá na prisão, porque é engraçado assim que antes, em 1 Timóteo, a prisão dele, na verdade, era uma casa que eles alugavam, né? Paulo alugava a casa, era uma prisão domiciliar. Ele estava preso domiciliarmente, mas ele recebia todo mundo. Agora, ele está numa masmorra. Então é uma outra situação. Agora não tem mais aquele negócio não, entendeu?
Então, agora é uma prisão e estão apertando lá os ferrolhos lá nele. E ele começa a ver todas essas coisas, ele começa a ver as pessoas que vão saindo. E ele começa a se conscientizar e fala, na verdade, todos nós vamos passar perseguições. Timóteo, isso daqui que está acontecendo comigo, não é só para mim, é para todas as pessoas, né? Então, no capítulo 4, versículo 3, ele fala assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, lembra aquele negócio que nós estávamos falando? Você ficar querendo pegar só um texto que você gosta? Então ele está falando, vai chegar um tempo que eles não vão suportar a verdade. Por quê? A verdade te liberta, mas a verdade dói. Né? Eu nunca vi remédio gostoso que fazia efeito. Né? Até mesmo quando não estava legal. Minha mãe me dava óleo de fígado de bacalhau. Que coisa desgramada. Nossa, eu nunca tomei, mas... Deus te livrou, irmão. Erga as tuas mãos aos céus, agradece e traz a sua oferta de sacrifício por não ter tomado óleo de fígado de bacalhau. Mas a gente vê assim, que são coisas amargas, coisas horríveis, né? Tive que experimentar, né? E ele fala, você vai... Infelizmente, as pessoas, quando elas ouvem sobre a sã doutrina, elas não gostam. Então, eles vão atrás de pessoas que falam o que elas querem. Não. Mas a grande coisa da Bíblia é que ela é viva. Por isso que a cada momento você vai achar textos, por mais que você leia a Bíblia durante o ano todo, vai chegar momentos na sua vida que você vai ler um texto e você vai falar, nunca tinha visto isso na Bíblia. Parece que Deus pegou e falou, opa, hoje é para ela. Escreve lá e deixa dentro da Bíblia para você ler. Parece que é assim. Então, ele chama a atenção e fala, Timóteo, vai chegar um momento que os caras não vão querer. Se você olhar, observar, nós vimos durante essas epístolas que ele fala sempre assim, querido, eu escrevo a verdade. Eu não fico escrevendo coisinha docinha, não. Eu escrevo a verdade. Ele fala ali, não vão querer ouvir as verdades, vão abandonar as verdades. Deixa bem claro para a gente que as pessoas não querem ouvir Paulo, porque Paulo, quando chegava, era tipo assim, puxa vida, eu sou pecador. Caramba, Paulo falou que eu tinha que me corrigir disso. Eu não me corrigi. Quando eles olhavam Paulo, era isso que eles lembravam. Eles lembravam dos seus pecados. Quando Paulo falava, ele falava sobre a verdade. E a verdade, as pessoas não querem ouvir. Todo mundo quer ouvir o seguinte, olha, seja bonzinho e você vai para o céu. É isso que você quer ouvir. E a verdade diz assim, quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crer em mim já está condenado. As pessoas no mundo, elas querem, olha, a pessoa não foi tão boa, ela vai para um purgatório. E aí você acende umas velas, reza por ela e ela vai para o céu. Isso é o que as pessoas querem ouvir. A verdade é, ou você tem o céu ou você tem o inferno. Ou você teve uma vida correta na presença de Deus e vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você, tudo que você tiver que fazer, ou você faz agora em vida, porque quando você fechar os teus olhos, não há vela de ninguém que vai interferir na sua posição diante dos olhos de Deus. Então, as pessoas preferem ouvir uma historinha bonitinha
do que elas ouvirem a verdade. Então, ele chama a atenção, ele fala assim, vai chegar momento que os caras vão olhar para você e vão reconhecer que eles são pecadores, eles vão ver que a verdade incomoda, coça o ouvido deles, eles não vão, cara, não aguento ouvir mais Paulo falando que eu estou desandando. Então, ele fala, e aí os caras vão chegar o quê? Vão atrás de falsos mestres, para pegar e fazer a sua cobiça, para ficarem pertinho. Não, mas, não, rapaz, não é desse jeito, não, fica tranquilo. Deus está no controle, continua assim, Deus te ama. É isso que as pessoas querem ouvir. Você entendeu? As pessoas querem ouvir aguinha doce. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. O versículo 5, que nós podemos entender como o propósito, né, nessa carta, que Paulo deixa bem claro para Timóteo. Ele fala assim, tu, porém, Timóteo, presta atenção, tu, não estou falando para o outro não, é para você. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, e olha, Timóteo, eu sei do que eu estou falando, hein? Faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Não seja meia boca não, hein, moleque? Não fica adocicando esse povo, não. Você trata de pregar a palavra do jeito que ela é mesmo. Cumpre o teu ministério. Fala da maneira correta. Aí, versículo de 6 a 18, né, que eu gostaria de ler esses versículos, né, de 6 a 18, que é onde eu vejo muito a tristeza de Paulo. Né, e você fica pensando assim, o cara fez tanto, meu. Mas olha os versículos. Paulo já prevendo a sua morte. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Vai prestando atenção aí. Isso aqui é o final da carta de Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Um dos versículos que mais usamos quando fazemos um ofício fúnebre para os cristãos. Combati o bom combate, acabei a minha carreira aqui na terra, viu, Timóteo? Não me desviei e por isso eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Está acabando meu tempo, vem logo, porque não sei quanto tempo ainda eu tenho. Porque Demas me abandonou, amando o presente certo, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Timóteo, só Lucas ficou comigo aqui. Faz um favor para mim, Timóteo. Pega Marcos e traz contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Quanto a ti, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traz a